Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós trabalharemos a Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22. Nesse ano de 2022, ele completa-se 100 anos da arte transformadora e modernista. Partindo disso, a gente vai ver um pouco o que foi a Semana de Arte Moderna. O modernista, né, a literatura modernista, foi uma escrita pautada na experimentação de uma linguagem que busca umas novas formas de escrever textos poéticos e prosa. A procura pela liberdade de expressão artística e se a marca do errado e o certo, ditada de uma maior parte pelos pressupostos canônicos ocidentais vigentes. Então é agora que eles vão romper com tudo. A gente vai ver que o Oswald de Andrade ele vai romper ali o padrão, ele vai dizer assim que não existe um certo nem um errado, tudo é língua portuguesa, tudo é bem-vindo. A gente vai ver também característica do estrangeirismo dentro da literatura. A gente vai ver questões de buscar a nossa origem, buscar a linguagem tupi, buscar a linguagem africana. Então, isso vai ser bem explorado aí pelo modernismo na literatura e também nas artes. Partindo disso, a gente vai ver aí a situação da sociedade de São Paulo na década de 20. Era uma cidade mais apresentava condições para realizar tal evento. Então, ela trata-se de uma proposta de uma cidade recebida de grande número de imigrantes europeus, a modernização. Lembrando, valendo ressaltar que nesse período aí ocorreu a chamada Belle Époque, que foi uma transformação social que vai surgir mais à frente o capitalismo, que teve a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, com a nova modernização, ou seja, estava chegando aí coisas bem legais, coisas novas como o telefone, como o rádio, e aí outras transformações foram começando a surgir a partir daí. Então, a década de 20 era considerada a década de ouro. Sem falarmos, não podemos falar da nossa língua portuguesa, da nossa literatura modernista, a literatura brasileira, sem falarmos das outras literaturas. Então, na década de 20, estava se sobressaindo também a literatura na França e também estava se sobressaindo a americana. A dos Estados Unidos estava tendo foco e também a francesa. Então, aí foram dois períodos que vai acontecer aí das grandes transformações. Em Portugal, estava passando por aquela fase também modernista, que tivemos como grande nome o Fernando Pessoa, a Flor Bela, Espanca. Então, vai ser alguns escritores que vão ter renome no modernismo lá no período ainda de Portugal. Então, essas transformações, essa forma de literatura foi ajudando na busca da literatura brasileira modernista, que no qual os modernistas eles buscavam a tradição, a cultura brasileira em si. Então, era, enfim, uma cidade favorável para que essas transformações culturais da época viessem a abranger os jovens artistas. Nós temos aí duas imagens. Desse lado aqui, nós temos o Museu de Arte Moderna, né, o Teatro de Arte Moderna, o Teatro de São Paulo, que foi passada ali semana de 22, na qual nós vemos essa imagem como ponto crucial para a transformação. Desse outro lado aqui, nós temos já o Teatro de São Paulo, só que essa foto é mais recente, tirada em 2004, e a gente vê quais foram as mudanças que ocorreram também na sua estruturação. A Era de Ouro. Nesse período, a gente estava saindo ali da República, do imperialismo, perdão, e estávamos aglobando a República. Por nós estarmos buscando a República, buscávamos uma independência artística do Brasil. Então, é nessa fase aí que o Brasil ele vai buscar uma independência, deixar de lado as questões ali de estrangeiro, né? Deixar questões ali de buscar o estrangeirismo e buscar dentro do próprio país a sua cultura. Os jovens modernistas da semana negavam essa parte. Então, a altura estava pela influência estetizada das tendências, movimentos como cubismo, expressionismo e diversas ramificações do pós-impressionismo. Então, a gente vê as questões também da vanguarda. O brasileiro, né, os artistas brasileiros, eles vão buscar questões lá na vanguarda. Lembrando que nesse período aí, a literatura estava baseada no realismo, que era do Machado de Assis, também tínhamos o naturalismo de Aloysio Azevedo ali como o centro marcante,
Também tivemos aí o pré-modernismo, que não foi uma escola literária, mas a gente vê ali algumas transformações já modernistas ao mesmo tempo lá atrás. Também vamos ter o parnasianismo e o simbolismo. Então, todas essas escolas literárias estavam passando por essa fase. A Semana de 22 foi um período que marcou para dizer que essas fases da literatura acabaram. Agora vem uma nova fase, uma nova transformação, um novo modo de ver. Então, qual foi a importância de Oswald de Andrade? Oswald de Andrade ele foi casado com Tarsila do Amaral, depois ele se separa da Tarsila e casa com Apagô, que foi uma das grandes transformadoras também desse período e dentro da literatura. Então, ele foi um cara que criou diversas manifestações e a sua primeira manifestação foi a manifestação futurista, criada em 1912, que buscou também trazer a pintora Anita Malfatti, né? Então, ele teve ali as questões de manifesto culturista que estava acontecendo na vanguarda europeia. Pelo Marinetti, ele escreveu o Manifesto Futurista e o Oswald acabou incluindo. E ele diz assim, entre aspas, o compromisso da literatura com a civilização técnica. Então, esse era o foco de Oswald de Andrade para dentro da literatura. Ao mesmo tempo, Oswald de Andrade ele alerta para a valorização das raízes nacionais, que deve ser o ponto de partida dos artistas brasileiros. Assim, ele cria o Movimento Pau-Brasil, que escreve por jornais expostos as ideias inovadoras de grupos artísticos que começaram a unir em torno das propostas estéticas. Então, aí o Movimento Pau-Brasil vai ser uma das grandes transformações para que ocorra aí com Oswald de Andrade uma modificação, uma transformação na literatura. Antes dos anos 20, São Paulo ela era exposta para pinturas e artes modernas. Então, aí, a partir de 1922, existe uma transformação, uma modificação no modo de ver as artes. Só que essa transformação ela já estava sendo colocada em prática no Brasil, que é o caso da exposição de Lazar Segal, de 1913, e de Anita Mafaldi, de 1917. Tá? Então, aí, a Semana de 22 só foi um marco para que aquilo ali se transformasse em um modernismo. Mas as ideias modernistas já estavam sendo expostas no Brasil. Nessa primeira imagem aqui nesse quadro, nós temos a família, titulada Família, que é do Lazar Segal. Percebemos o cubismo como forma de pintura, também vimos o expressionismo e o fauvismo, que foram as movimentações, as manifestações artísticas daquela época da vanguarda. Então, a gente consegue enxergar isso dentro desse quadro e perceber que essa exposição de 1913 teve uma grande transformação na forma artística do Brasil. Também temos essa imagem aqui, que é o quadro intitulado de A Estudante, de Anita Mafaldi, foi exposto no Museu de Arte de São Paulo e Assis, que é onde está atualmente. Ele vai ser exposto ali em 1917. Então, a gente vê característica do fauvismo, do expressionismo, e a Anitta vai ter também alguns quadros cubistas, tá? Não é o caso desse, mas a gente vai ver bastante. Quem foi Lazar Segal? Vindo da Alemanha, o pintor Lazar Segal realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas recebidas com a fria palidez. Então, a gente percebe com essa fria palidez que ele não foi bem aceito de início, de que ele precisou ter várias transformações, que ele precisou mostrar para o Brasil e para o mundo que eles estavam passando por transformações, tá? Que não era tudo mais bonitinho, arrumadinho, mas sim aquelas transformações novas. A imagem aí é de um quadro chamado Perfil de Zumira, de Lazar Segal, e hoje atualmente está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, aí foi um marco de transformações, a gente vê características cubistas, né, presentes nesse quadro. Também tivemos a Anita Mafaldi, que foi uma exposição de Anita Mafaldi que fez o maior Zuzuzu em 1917. Ela estava recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, e foi outro marco para o modernismo brasileiro. Então, ela já estava pegando as características das vanguardas, do que ela estava vendo na Europa e do que ela estava vendo nos Estados Unidos, e acabou trazendo para o Brasil.
A obra da pintora estão afinadas com as tendências vanguardistas do exterior. Chocaram grande parte do público, causando violência, reações de crítica e conservadorismo. Então, a gente percebe aí a questões de crítica ao padrão, né, de beleza daquela época, o padrão artístico, e ela vai causar mesmo todo tipo de reação de crítica social. A imagem, ela tá na imagem aí nós temos o quadro A Boba, de Anita Mafaldi, que hoje está atualmente no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. A crítica de Anita. Então, com essa exposição em 1917, ela recebeu diversas críticas. Um dos críticos da Anita Mafaldi foi o Monteiro Lobato. Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o jornal do Estado de São Paulo, titulado, abre aspas, a propósito da exposição Mafaldi, fecha aspas, publicado na seção artística da edição de 20 de dezembro de 1917, foi a reação mais contundente do espírito conservador. Então, ele critica ela de todas as formas, diz que ela não tinha um patamar artístico, de que ela não sabia fazer arte. O artigo ele foi publicado por Monteiro Lobato, na qual ele dizia o seguinte: todas as artes são regidas por princípios imutáveis, lei fundamental que não depende do tempo nem da latitude. Então, essa é a fala dele. A arte ela não pode ser modificada, ela tem que ser conservada. Esse é o ponto de vista de Monteiro Lobato. Uma movimentação intelectual. Então, existe uma movimentação intelectual muito grande nesse período. A exposição começa com a exposição de Anita Mafaldi, que havia tempos para os artistas pensarem semelhante e se agruparem. Então, os artistas, poxa, eu penso igual a Anita Mafaldi. Eu acho que eu vou seguir essa linha de pensamento de Anita Mafaldi e também vou produzir dessa forma. Então, em 1920, Oswald de Andrade já falava de amplas manifestações de ruptura com debates abertos. Então, essa divisão, ele foi um detentor da conservação e da renovação que prevaleceu no mundo do período ali, naquela fase. Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai começar a ser pensada, ela vai começar a ser analisada em 1920 pelo Oswald de Andrade. E ali se junta com o Mário de Andrade e também se junta com o Villa-Lobos, e juntos eles decidem criar uma manifestação, um momento, uma semana de botar a cara a tapa, de dizer que o Brasil precisa modificar sua forma de ver e de agir. Então, aí eles criam a Semana de Arte Moderna, que durou 3 dias, tá? Então, no interior do teatro foram apresentados concertos, conferências, enquanto no Salgão foram montadas exposições de artistas como o arquiteto Antônio Moya e o George, e o escultor como Vitor e o Albeck. Os desenhistas e pintoras Anita Mafalda, de Cavalcante, John Martins, Zina, João Fernandes, Ignário Ferreira, Vicente do Rego, e Monteiro e de Cavalcante foram os ideais da Semana de Arte Moderna da parte do desenho e da pintura. Outro também que foi se juntar com Oswald de Andrade e Mário de Andrade na literatura, ele teve ali aquela ideia de juntar com eles para produzir nova forma literária, foi o Graça Aranha, que fez parte do pré-modernismo, mas também fez parte do modernismo brasileiro em sua primeira fase. O movimento da Semana de 22, além disso, havia escritores como Mário de Andrade, Menotti de Pirra, Sérgio Milliet, Plínio Salgado, Ronaldo de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guimarães de Almeida. Só que tem mais ressalva para Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, até porque a forma deles escreverem isso aí, um marco, e também os dois foram dos percussores da Semana de 22. Na música se destaca aí o Villa-Lobos, Gilmar Novaes, Hernânio Braga e Frutuoso Viana. Tá? Esses foram os marcantes para a Semana de 22 na música. Resultado da semana. A semana durou 3 dias
E nesses 3 dias eles conseguiram expor o Brasil para o mundo. Aí você se pergunta, por que a Tarsila do Amaral não foi citada? Pois bem, a Tarsila do Amaral ela não participou da Semana de 22. Ela só veio participar do modernismo da Semana de 22 depois que a Semana de 22 já tinha finalizado. Ela estava na França, então por esse motivo ela não conseguiu participar, mas a sua exposição também teve marcos modernistas. Foi um marco também para dentro do cubismo brasileiro. Então a semana foi uma certa maneira na qual teve a abolição das novas ideias totalmente liberadas, né? Libertadores, nacionalistas, pela identidade própria de uma maneira mais livre de expressão. Então não tinha um programar definido, sentia-se muito mais um desejo de experimentar diversos caminhos para que chegasse ao que eles bem queriam. Temos aí uma nota do que saiu na Semana de Arte Moderna, né, no programa aí, como se dizer assim, foi uma parte do que saiu no jornal, tá, de São Paulo, na qual ele vai falar sobre a Semana de Arte Moderna e a transformação que ocorreu naquele período. Entretanto, acreditava-se que a Semana de Arte Moderna não tido originalmente o alcance e amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. A exposição de artes, por exemplo, parece não ter sido coberta pela imprensa na época, somente teve nota pública por participação da Semana de Arte Moderna, pelos que trabalharam no jornal como Mário de Andrade, Menotti de Pirra e Graça Aranha, justificando os 3 conferencistas cujas ideias causavam grande alarme para a imprensa. Então, não teve um foco na imprensa, mas teve ali uma notoriedade pelo trabalho dos 3. Temos aqui um quadro como exemplo que foi marcante aí, vai marcar também a segunda fase do modernismo, que vem falar do regionalismo, que é Os Retirantes do Cândido Portinari, que hoje essa obra está no Museu de Arte de São Paulo, de Assis. Então, ele vai estar ali em exposição, né? Ele vai estar exposto, mas ele também vai estar um marco que a gente vai trabalhar mais lá na frente, que é o regionalismo, segunda fase modernista. Então, nesse período aí, o Oswald de Andrade, ele cria 3 movimentos. O primeiro movimento é o movimento Pau-Brasil, que foi a busca pela transformação, exposição e exportação da nossa arte para fora. Então, como ele quis brincar com a ideia de pau-brasil, que o pau-brasil era exportado daqui para Portugal, ele queria brincar com a ideia de que a literatura, a arte e a transformação que estava ocorrendo aqui fosse exportada para outros países. Também teve o movimento Verde e Amarelo e Grupo ANTA. Tivemos o movimento antropofágico, que a gente vai ver essa brincadeira da deglutição da cultura brasileira, do negro, branco e índio. Da principal forma, também tivemos duas transformações, que é a publicação e elaboração da revista Clacho, que temos aí a primeira edição, que só teve ela também, tá? Ela só teve essa edição, inclusive foi uma edição muito bacana, a exposição de poemas de Oswald de Andrade, que vai transformar, inclusive teve as mais populares dele, foi exposta nessa revista. Temos também a revista Antropofágica. O Movimento Pau-Brasil foi um movimento artístico lançado no Brasil em 1924 por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresenta a posição primitiva, buscando uma poesia ingênua e descoberta do mundo e do Brasil. Foi inspirado pelo movimento da vanguarda europeia devido à viagem de Oswald para a Europa. Então, nesse caso aí, eles já são casados, tá? Eles estão aí movimentando através desse movimento para o Brasil. Então, eles exportam a exportação da cultura brasileira para fora. Também teve um movimento que exaltava a inovação da poesia e o primitivo, e está presente em tempos em que arrupidiava a linguagem retórica da poesia. Também tivemos o movimento Verde e Amarelo do grupo e o grupo ANTA, que foram movimentos culturais decorrentes da Semana de 22, que na literatura teve como característica textos patrióticos, ufanistas e idealizações do país, caracterizada pelas formas, os versos livres, sem rima, simétrica e estrofação e discurso não linear. Então, esses eram características do movimento Verde e Amarelo.
E o movimento antropofágico ou antropofágico foi um movimento literário escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 28, que tinha por objetivo repensar a dependência cultural brasileira. É até interessante a gente analisar essa questão do movimento antropofágico, porque foi marcado por essa obra de Tarsila do Amaral, que é intitulada de Ubapuru. Ubapuru significa na língua tupi, que é o homem que degluta a carne, né? O homem que come a carne, então seria um canibalista. E aí, nessa brincadeira, desse quadro, que foi pintado pela Tarsila e dado de presente para Oswald de Andrade, ele teve uma ideia junto com ela, que foi de lançar o movimento antropofágico. Um dos exemplos mais clássicos que nós temos do movimento antropofágico foi o movimento ali do Macunaíma. Macunaíma, ele foi um personagem antropofágico. Ele teve três fases na vida dele: a fase de negro, a fase indígena e a fase branca. Então a gente vai ver esse movimento antropofágico que foi da deglutição das culturas. É deglutir a cultura e transformar aquelas três etnias, as três culturas que já estavam desde o início do imperialismo, para dentro das artes. O manifesto foi publicado pela primeira edição da revista Antropofágica, meio de comunicação responsável pela divulgação do movimento antropofágico brasileiro. Então, aqui para nós exemplificarmos, o modernismo ele foi percursor do antropofagismo, que teve como obra principal Macunaíma, como eu falei, que teve aí ao lado cultural. Houve ainda bastante confusão estilística do estrangeirismo, contando com as ideias de Amostra, demontando o título, né, do Café Turco, de Cavalcante, ou Cubismo, de Vicente Rego Monteiro. Então, aí teve as transformações e a revolução cubista dentro das nossas artes. Então, é nessa fase aí que vai vir os pintores cubistas que vão transformar a nossa forma de ver as artes cubistas. Esse quadro aí é intitulado Jardineiro Mulato, de Zina Aita. Também ainda assim notamos as últimas décadas do século XX, como a influência da Semana de 22, principalmente do tropicalismo, tá? Que vai ressaltado lá no tropicalismo, que a gente ainda vai estudar sobre, a gente vai analisar sobre, e da Bossa Nova também, que buscou trazer o que foi o antropofagismo. Então, o tropicalismo ele vai trazer novamente a ideia da Semana de 22, e a Bossa Nova também vai trazer as características antropofágicas para dentro de samba e para dentro da música, dentro da busca da música norte-americana e do samba de baião. Nós temos aí dois quadros. Esse quadro aqui é o Abapuru, na qual, como eu falei, né, significa o homem que come carne, tá? Vai trazer o foco aí para o antropofagismo. Nós temos também aqui, chamado, esse quadro se chama As Meninas. Ela vai trazer nesse quadro, né, questões raciais, questões de cultura afro, né? Vamos ter elementos aqui africanos como o pandeiro, vamos ter aqui balões e tudo mais. Vamos também ter esse quadro aqui de Anita Mafaldi, de Tarsila do Amaral, Os Operários, intitulado Os Operários, que vamos trazer essa questão de pluralismo cultural. Vamos ter pessoas que vieram em busca de trabalho para o Brasil e que aí temos diversas etnias misturadas, juntas e misturadas, que é o que juntos somos mais fortes e formamos o Brasil. Artista que iniciou o modernismo no Brasil, que participaram da semana de 22, foi Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Vitor Beccheri, Plínio Salgado, Manote Del Pirra, Guilherme de Almeida, Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos e entre diversos outros artistas que tiveram sua participação na transformação da semana de 22. Finalizo o nosso vídeo de hoje com a frase de Oswald de Andrade. Tupi or not tupi? Tried is three question. Então, é uma referência aí ao William Shakespeare, né? Tupi ou não tupi? Eis a questão. Eis a questão, eu falo tupi ou eu não falo tupi? Eu resgato a minha cultura ou eu não resgato a cultura dos meus antepassados?
Eis uma questão para a gente ser analisado, para a gente buscar a cada dia refletir sobre. A gente se encontra no nosso próximo vídeo falando sobre o pré-modernismo e a primeira fase modernista brasileira. Até lá!